Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou te contar tudo sobre o BRCR11 para a gente saber se o fundo imobiliário está valendo a pena. Como eu não gosto de enrolar, vamos lá direto para a análise. Eu vi que tem muita gente falando a respeito do fundo por causa disso aqui, ó, um dividend yield de quase 10% para um fundo de tijolo do segmento de lajes corporativas. Esse aqui é um excelente dividend yield. Outro ponto também que vem chamando a atenção dos investidores é o preço do BRCR11. Veja aí, ó, R$ 56,91. Mas quando a gente compara com seu valor patrimonial de R$ 98,98, vimos aí um desconto de 42%. Então temos um excelente dividend yield e temos também um excelente desconto. Será que temos alguma pegadinha no BRCR11? Vamos então nos aprofundar na análise do fundo imobiliário. Veja que ele tem mais de 156 mil cotistas, logicamente ele tem uma excelente liquidez, superior a R$ 1 milhão diário. Isso quer dizer que é fácil você comprar e você vender cotas do fundo imobiliário. Quanto às características gerais, temos aqui o seguinte: ele teve seu início em 2012, então já é um fundo bem antigo, é um dos maiores fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores aqui no Brasil, é administrado pelo BTG Pactual e é gerido também pelo BTG Pactual, que cobra as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração de 0,25% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Temos aqui também uma taxa de gestão e perceba o seguinte: a taxa de gestão é de 1,5% ao ano, mas atualmente está com desconto de 27% até setembro de 2025. Então, até o momento, o fundo tem cobrado aí uma taxa de gestão de 1,10% ao ano. Então, fica muito atento a isso aqui, porque pode ser que daqui 2 anos aproximadamente o fundo volte a cobrar uma taxa de gestão de 1,50% ao ano. Quanto ao portfólio dele, na minha opinião, ele tem um dos melhores imóveis do segmento de logística. Veja aí, ele possui participação em 10 imóveis localizados em São Paulo e 5 imóveis localizados no Rio de Janeiro. Mas vamos também nos aprofundar a respeito aqui desses imóveis. Temos aqui, 15 imóveis ao total que o fundo possui participação. E olha só uma coisa interessante: atualmente ele está com uma vacância de 22%, né? Mais de 22%. Então é muito importante você ficar de olho nisso aqui. Mas mesmo com essa vacância, veja que ele possui diversos inquilinos. Então, na minha opinião, isso aqui é um ponto super positivo, né? Participação em diversos imóveis, a maioria de qualidade, daqui a pouco eu vou te mostrar. E temos aí também diversos inquilinos. Mas como eu sempre falo aqui no canal, é sempre bom a gente ler as letrinhas miúdas. Repare aqui, que em receita contratada tem o item 10 aqui, bem aqui em cima. Eu sei que vai ficar um pouco difícil de ler para algumas pessoas, mas é para te mostrar que é sim importante você ler as letrinhas miúdas, porque pode ser que esteja, né, uma pegadinha ali. Veja aqui, item 10 nas notas de rodapé do relatório do fundo imobiliário. Considera os valores de RMG, Receita Mínima Garantida Mensal, para o EZ Tower e o complemento de renda garantida do Sucupira. Então fica muito atento a isso aqui, porque uma hora ou outra sempre acaba a renda mínima garantida aí dos imóveis. Mas continuando, veja aqui que 73,4% dos imóveis do fundo imobiliário são classe AAA, então realmente são de qualidade, sendo estes localizados 70,7% em São Paulo, até porque a maioria está lá, né? E 29,3% localizado no Rio de Janeiro. Quanto aos contratos, temos aqui que 70,2% são indexados pelo IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil, e 28,1% indexados ao IGPM, que é muito conhecido por ser o índice de inflação do aluguel. Quanto ao vencimento dos contratos, apesar de 47% estar vencendo depois de 2027, é bom você ficar de olho nisso aqui, porque em 2023 até meados ali de 2024, a gente vai ter aproximadamente 20% dos contratos encerrando. Pode ser que o fundo imobiliário renove os contratos, mas se o fundo não renovar os contratos, a gente vai esperar aí uma queda no valor dos dividendos e, logicamente, da cotação. Pode ser que para aquele investidor que queira aproveitar a oportunidade, a gente vai ter aí excelentes oportunidades. Então, fica muito atento aos vencimentos aqui dos contratos do fundo imobiliário. Em relação à tipicidade, temos aqui que 84,9% são típicos e 15,1% são atípicos. Na minha opinião, isso aqui é bem tranquilo.
mas temos que levar em consideração que o fundo imobiliário está bem endividado, então fica atento à tipicidade aí dos contratos. Só para te mostrar que o fundo imobiliário ele não detém a participação direta em todos os imóveis que ele possui participação. Veja aqui, ó, ele possui participação direta em 9 imóveis e participação indireta em 6 imóveis através de cotas aí de outros fundos imobiliários. E agora eu vou te mostrar algo que me surpreendeu bastante. Essa surpresa é negativa e eu não vejo quase nenhum canal falar a respeito disso, que é quanto à performance do fundo imobiliário nos últimos 10 anos. Veja aqui, ó, eu joguei no Status Invest o BRCR11, o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, e o IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. E veja que praticamente quase em todo o tempo o fundo imobiliário perdeu para o IFIX e também perdeu para o IPCA. Temos aí então um ponto super negativo. Quanto à dívida do fundo imobiliário, para te mostrar o grau de alavancagem, eu entrei aqui no informe mensal do fundo do mês de março de 2023, que foi o último que foi publicado aí no mercado. Vamos rolar aqui a tela, lá na parte de passivos. As duas principais dívidas são essa aqui, ó. Obrigações por aquisição de imóveis no valor de R$ 581 milhões e temos aqui também o item 18, obrigações por securitização de recebíveis no valor de 38, quase 39 milhões de reais. Para a gente saber se essa dívida é alta ou é baixa para o fundo imobiliário, a gente precisa comparar com o total de ativo que o fundo possui participação. Então vou pegar aqui a nossa velha calculadora e vou somar 581 milhões 103.522,75 mais 38.970.280,98. Agora a gente vai dividir essa dívida pelo total de ativo que o fundo possui participação. Temos aqui, ó, o ativo no valor de mais de 3 bilhões de reais. Como eu disse no começo do vídeo, o BRCR11 é um dos maiores fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Nós vamos lá, vamos dividir, ó, por 3, 295,084,926,61, vou multiplicar por 100 para a gente achar um percentual. Temos aí uma alavancagem de pouco mais de 18%. E bem, na minha opinião, uma alavancagem até 20% é tranquilo, mas a gente tem que levar aqui em consideração duas coisas. A primeira, a maioria dos ativos do fundo imobiliário possuem contratos típicos. Segundo, ele possui uma vacância de mais de 20%. Outro ponto negativo é que nos próximos 2 anos, né, até meados ali no final de 2024, temos aí 20% aproximadamente dos contratos vencendo. E agora eu vou te mostrar quanto o investidor que investiu lá no começo do BRCR11 ganhou até este momento. Então vamos lá, ó. Joguei no máximo aqui no Google, veja que lá no início, ó, cada cota custava R$ 153,16. Então temos aí, ó, uma queda de mais de 62%. Então, apesar do fundo ter aí um excelente portfólio, eu não sei o que está acontecendo, né, com a performance do fundo imobiliário. Então vamos lá ver, ó, quanto que o investidor perdeu de patrimônio nesses últimos praticamente 10 anos. Vou pegar então aqueles R$ 153,16 e vou diminuir pelo valor da cota atualmente, ó, R$ 57,43. Tá mudando toda hora porque logicamente eu tô gravando aqui ao vivo para você. Vamos lá, ó. Aquele investidor que investiu lá no início perdeu por cota aproximadamente R$ 95. Mas vamos ver quanto de dividendo o fundo entregou até o momento. Temos aqui aproximadamente R$ 119. Então eu vou diminuir isso aqui por R$ 119,20. Então, aquele investidor que investiu no começo do BRCR11, se ele manteve o investimento ali, ele ganhou apenas R$ 23. Se eu dividir isso pelos últimos 10 anos, ele ganhou aí por ano R$ 2,34. Se eu dividir por 12 para a gente ver aí por mês, ele ganhou aproximadamente 19 para 20 centavos por mês nos últimos 10 anos. Claro que aquele investidor que foi comprando cotas no decorrer do tempo, a gente muda um pouco o cálculo para a gente ver quanto ele efetivamente ganhou. Aí, logicamente, cada investidor tem que fazer o seu cálculo. Mas agora que eu te mostrei aqui os dados mais relevantes do BRCR11, eu vou compilar aqui para você os pontos positivos e os pontos negativos para a gente ver se o fundo imobiliário está valendo a pena. E temos o seguinte como pontos positivos: ele possui uma excelente liquidez, afinal ele tem mais de 150 mil cotistas, então é fácil você comprar e vender cotas do fundo. Temos aí que ele é bem diversificado em 15 imóveis, sendo que ele possui participação diretamente em 9 imóveis e indiretamente em 6 imóveis através aí de fundos imobiliários. Um ponto que eu quero destacar é a qualidade desses imóveis, porque mais de 73% são classe AAA. Isso, na minha opinião, é bem interessante.
Outro ponto também que é positivo é que atualmente ele está com dividend yield de 9%, né, superior a 9%. E o último ponto positivo é o seu preço. Quando a gente compara o seu preço com o seu valor patrimonial, vemos um desconto de aproximadamente 42%. Mas agora vamos aos pontos negativos, porque nem só de flores vive um fundo imobiliário. Temos aqui o seguinte, ele vem perdendo feio para o IFIX, ele vem perdendo feio para o índice oficial de inflação aqui no Brasil, que é o IPCA. Outro ponto negativo é em relação à sua dívida. Mesmo que ele seja um fundo bilionário, ele está com alavancagem de 18% do total de ativos do fundo imobiliário, e isso se agrava porque ele possui mais de 22% de vacância, ele possui 85% dos contratos típicos e também aproximadamente 20% dos contratos vão vencer até o final de 2024. Pode ser que o fundo renove o contrato com seus inquilinos, pode ser aí que ele prospecte novos inquilinos, isso sim pode acontecer, mas temos que estar preparados para o pior, porque na minha opinião, se um fundo cai e você gosta do fundo imobiliário, temos aí uma excelente oportunidade. Então, eu levantando aqui esses pontos positivos e esses pontos negativos, cara, na minha opinião, o BRCR11 não vale a pena. Mas claro, é a minha opinião e de forma alguma é recomendação de investimento. Mas e para você, o BRCR11 vale ou não vale a pena? Comenta aí, pode ficar à vontade no canal. Fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.